Sejam todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Martinho, está entrando no ar mais um podcast da 4Ls. Em primeiro lugar, pessoal, quero agradecer que nos últimos dias estamos recebendo bastante mensagem, nos parabenizando pelo nosso trabalho. Isso para a gente é muito gratificante e nos mostra que estamos no caminho certo. E, em especial, nessas últimas 2 semanas, esses números de mensagem, eles duplicaram. Por quê? No dia 16 de junho, nós tivemos a inauguração da sede do PL aqui em nossa cidade, no qual foi apresentada a pré-candidatura do Hélio Barbosa. E por causa dessas mensagens, hoje convidamos aqui em nosso estúdio Hélio Barbosa. Seja muito bem-vindo, Hélio. Ô, Rodrigo, eu agradeço o seu convite, o convite da 4Ls. É um prazer conhecer vocês de perto. Eu já tenho conhecimento do trabalho de vocês e muito importante. Parabéns pelo trabalho, é um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, para você que está acompanhando a gente e ainda não está inscrito no canal, vai lá, se inscrevam, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Ô Hélio, vamos lá então, né, Hélio? Também. Fala pra gente, Hélio, quem que é o Hélio hoje? O Hélio é um cidadão viçosense, já de 7 anos. Porque eu costumo brincar com isso, porque a partir do momento que você muda para uma cidade, né, você tira o seu título de eleitor local, você começa a sua carteira de habilitação e paga seus impostos, você se torna cidadão, né? Então o Hélio é esse cidadão que chegou há 7 anos aqui em Viçosa, vindo dos Estados Unidos por quase 16 anos, e estamos aí aproveitando o clima maravilhoso da nossa cidade. Ô Hélio, voltando um pouquinho ao passado, Sim. fala pra gente um pouquinho das suas origens. Rodrigo, eu sou uma pessoa que cresceu órfão de pai desde os 2 anos de idade. Então, quer dizer, as minhas memórias, elas retroagem até 2 anos de idade. Então, poucas lembranças do meu falecido pai. Mas dali comete o desenvolvimento ou desenrolar da minha história de muito compromisso. Uma infância saudável, uma infância muito boa. Venho de uma família de 11 irmãos, né? Mas uma vida um tanto difícil, mas ao mesmo tempo uma vida feliz, mesmo vivendo as dificuldades do campo onde eu nasci. Ô Hélio, eu me imagino perdendo meu pai novo, assim, deve ter sido uma barra danada, né? Qual que foi a maior dificuldade de você crescer sem ter seu pai ao seu lado? Eu acho que o fato de eu ter tido a sorte, né, da mãe que eu tive, né, porque hoje já falecida, aliás, 1 ano e 2 dias hoje, mas foi uma guerreira, e também pelo fato de ser uma família bem numerosa, eu acho que os irmãos mais velhos, eles puderam me auxiliar nessa lacuna que foi aberta com a ausência do pai. Então, assim, eu tanto tive a criação da minha mãe, quanto também a ajuda dos irmãos que puderam ir preenchendo. Porque fácil não é, né? O referencial de pai é muito importante na vida de um filho. Mas nós crescemos numa família que, desde cedo, a gente teve que ter responsabilidades com as coisas, justamente pelo fato de uma mãe viúva com 11 filhos, 36 anos de idade, é quase inacreditável nos dias de hoje. Eu sei que tem pessoas aí que estão casando com essa idade. E a minha mãe, com 36 anos, já era essa prole desse tamanho. Você deve ter começado a trabalhar muito cedo, né? Isso não teve como não ser, né? Eu me recordo que 6 anos e meio para 7 anos, minha mãe me chamou, isso era uma manhã de domingo, e falei assim, amanhã, segunda-feira, eu tenho um presente para você. Aí eu falei assim, qual que é o presente? Eu falei, você está vendo aquela área ali que eu demarquei? Aquela área agora vai ser a sua nova área de cultivo, vai ser a sua primeira rocinha, plantação de milho. Eu preciso que você comece a limpar. Você já sabe capinar, então vai ser o seu espaço de produção. Bom, eu estava emocionado, afinal de contas, ali eu ia tirar alguma coisa para eu gastar, né? Então, o pensamento de criança é juntar dinheiro. Afinal de contas, naquela época, depois da colheita do feijão, as crianças já iam automaticamente para o roçado para colher aquelas partes que ficaram para trás, e aí eles vendiam os quilos e, claro, compravam lá seus chicletes, balas, biscoitos, etc. Então, quer dizer, eu cresci nesse tipo de ambiente. Ô Hélio, você falou que morou nos Estados Unidos. Sim. O que te motivou a ir lá para os Estados Unidos? Bom, isso aí já bem, né, depois da minha história. Até então eu já tinha constituído família, né?
e eu já tinha 4 filhas, e nesta época a minha filha menor tinha 1 ano e meio apenas de idade, mas as coisas estavam bem difíceis para mim no Brasil. Então chegou ao ponto que eu, por ser de uma cidade que costumeiramente as pessoas já pensam em ir para fora do país, então eu segui o caminho que as pessoas já faziam já ao longo tempo. Então eu pensei, eu vou em busca de uma oportunidade, aquela frase famosa chamada sonho americano. Chegando lá, quais que foram os principais desafios para trabalhar lá nos Estados Unidos? Olha, naquela época as coisas eram bem diferentes de agora, porque a gente não tinha nem mesmo a tecnologia de smartphone, por exemplo. Para ligar para o Brasil, para matar a saudade, usava-se cartões, né? Os cartões, eu me recordo que ele tinha uma duração de 5 minutos e já era o suficiente, já acabava, e a gente pagava em média de 10, 12 dólares para falar 5 minutos. Por aí você imagina. Era difícil, ao mesmo tempo, muito caro para quem estava chegando. E a dificuldade maior, com certeza, é a barreira linguística, né? Então, quer dizer, eu saí do Brasil sem uma preparação, sem fazer um curso, né? E quando eu cheguei lá, eu tive que me valer da comunidade brasileira, porque até então eu não sabia nem hi nem bye. Ô Hélio, eu andei lendo um pouquinho a seu respeito e vi que você fala inglês e espanhol. Como que foi esse processo de aprendizagem para você chegar e falar essas duas línguas? É engraçado que, mesmo no português, nós sabemos quando uma pessoa tem uma condição de uma linguagem mais culta, né? Ou uma linguagem mais técnica, ou uma linguagem comum. E, no meu caso, o inglês veio na minha vida através dos trabalhos. Eu trabalhei muito na construção civil e em restaurantes. Então, quer dizer, o inglês foi acontecendo naturalmente. Eu não tinha tempo, na verdade, para estudar. Porque o imigrante, quando vai para fora, apesar de quem fica no Brasil não imagina a luta, mas verdadeiramente eu dormia 3 horas e meia por dia. Porque eram 3 trabalhos. Porque você sai daqui em busca de um sonho. Então, quer dizer, você quer desdobrar em trabalho. É óbvio que você não vai conseguir manter isso por muito tempo, né? Então, essa luta de dormir 3, 4 horas por noite, ela aconteceu até 4 anos de América. Depois você vai relaxando, você vai tendo outras oportunidades, você já não tem mais a barreira linguística, então novas oportunidades vão surgindo e você já não precisa mais dedicar tantas horas por dia. Acabou que lá você se tornou um empreendedor. Sim. Fala um pouquinho pra gente de como foi essa oportunidade de sair daqui do Brasil, você chegar nos Estados Unidos e virar um empreendedor. Eu me lembro que a primeira oportunidade foi dentro da empresa que eu comecei a atuar, na área da construção civil, e eu fui aprendendo passo a passo da área de acabamentos, porque você sabe que a maioria das casas, né, nos Estados Unidos, elas são fabricadas ou de wood frame, né, de madeira, ou de metal frame. Mas todas elas são fechadas, essas paredes, com chapas, né, que aqui eles chamam de acartonados, né? Tem blue board, drywall e por aí vai. Então, eu comecei a fazer esse tipo de trabalho de fechamento dessas paredes, né? E fazer o acabamento de massa e pintura dentro de uma empresa que eu trabalhava. E aí a oportunidade começou a surgir, porque a partir do momento que você se torna profissional, as pessoas começam a te chamar para pequenos trabalhos. E eu ainda recordo que, nesse início, eu tinha cerca de 1 ano de América, eu ainda tinha muita dificuldade no inglês. E para você chegar e dar um orçamento e você ser convincente de que você vai saber executar o trabalho, você tem que falar com propriedade do serviço. E como é que eu ia falar se minha língua era dificultosa até então, né? Então, esse foi um dos maiores problemas que eu tive. Então, eu tive que desenvolver mais, né, nessa comunicação em inglês para que eu pudesse pegar bons trabalhos. Daí foi o segundo passo onde eu me tornei proprietário de uma empresa que fazia esses mesmos trabalhos. Você já foi para lá focado, né? Eu vou chegar nos Estados Unidos, eu vou conseguir. Rodrigo, tem uma coisa que a gente discutia muito na comunidade brasileira. O brasileiro, apesar dos problemas que o nosso país sempre enfrentou, mas tem um lado positivo na formação de caráter do brasileiro que, claro, nasceu para o trabalho. Nós temos uma coisa chamada jogo de cintura. Eu não sei se você sabe, que é até um problema da sociedade americana. Geralmente os trabalhos vai de pai para filho, neto e bisneto. Eles seguem aquela mesma linha de trabalho. E quando eles perdem, por alguma razão, a empresa quebra, ou eles não podem mais trabalhar naquele segmento, o cara desespera. O brasileiro não. O brasileiro, se você não pode fazer piso, né?
você faz o telhado, você faz pintura. Então, a gente nasceu numa cultura que a gente se vira. E aí, eu me lembro ainda de uma frase que o pessoal usava muito aqui na época, que é se vira nos 30. Lembra disso? Acho que um programa de televisão, acho que falava disso. É basicamente isso. Então, assim, ao mesmo tempo que eu atuava na construção civil, eu atuava em restaurantes à noite, né? Então, eu pude aprender tanto da valorização, né, que é hoje, acho que as mulheres, inclusive, elas são felizes quando os maridos retornam, que voltam, inclusive, cozinhando, sabendo cozinhar. Então, eu me tornei um cozinheiro na América também. Eu acho que eu nem falei disso antes com o pessoal. Então, assim, eu aprendi muito disso daí, porque eu tive que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ô, Hélio, e essa história do rádio? Conta pra gente aí, que diz que você falava para milhares de pessoas lá nos Estados Unidos. Conta pra gente. Anos 2012, 2011, 2012. Nessa época, a gente já tinha canais, como no caso do YouTube, já funcionando. Porque você lembra que a partir de 2007, 2008 é que realmente foi acondicionado as pessoas terem um smartphone, ter redes sociais. Sim. E aí, depois daquele antigo Orkut, eu tenho certeza que tem pessoas que nem lembram, quem nem sabe o que é Orkut, mas para a gente que já passou de 5.0, a gente lembra, né, que houve primeiro um tal do Orkut, que era uma febre, aí depois veio o YouTube, que está aí hoje, né, maravilhosamente bem, e por causa disso, a gente começou a fazer um programa de rádio para a comunidade brasileira e comunidade hispana e transmitindo ao vivo pelo YouTube. Então, por essa razão, a gente tinha uma sincronia entre pessoas que estavam ouvindo pelo rádio, do carro, onde que estava, ou no restaurante, ou no trabalho, e também quem estava em casa assistindo no YouTube. Geralmente por computador, que era a grande maioria tinha computador e assistia pelo computador. E você sabe me falar qual que era o público-alvo que te assistia? O público-alvo era a comunidade brasileira mesmo, porque a gente tinha uma divisão de temas dentro do programa, então a gente falava de notícias da comunidade, nós falávamos da cultura brasileira, né? Essa mesma cultura brasileira é inserida na cultura de outros países, e até o nome do nosso programa era bem interessante, porque era Brasil, Brega e Chique, né? Então a gente tentava expor o que era chique e o que era brega. E houve algumas situações tão engraçadas que a gente fazia algumas enquetes, né, ao vivo, e eu me recordo que a gente perguntava assim, o brasileiro vem passear em Nova York e quer tirar foto com os policiais de Nova York. Você acha isso brega ou chique? O brasileiro vem para Nova York e aluga uma limusine ou até para de frente da limusine para fazer foto. Isso é brega ou chique? Tem uma outra também que deu muita polêmica, o que você acha da esposa usar a camisa do time de futebol do esposo para ir ao supermercado? Isso é brega ou é chique? Então, isso dava muita polêmica na época. E também porque, naquela época, existia um programa que eu acho que a Rede Globo fazia, que era Brazilian Day. Não sei se você lembra do Brazilian Day. Então, tinha alguns países do mundo, e principalmente Estados Unidos, nos Estados Unidos, em Nova York, na Quinta Avenida, acontecia o Brazilian Day. E mais ou menos em torno de 3 a 4 milhões de pessoas naquelas ruas. Era incrível aquilo. Então, foi nessa época que a gente começou a trabalhar e tivemos até convite, inclusive, para participar do Brazilian Day. Ô, Hélio, você falou que você viveu lá 16 anos. Praticamente 16 anos. E qual que foi a sua motivação para você voltar para o Brasil? Tá. Eu acho que tudo na vida tem um tempo. Assim como diz a palavra, tem um tempo de colher, né, de plantar e um tempo de colher, né? E se alguns anos atrás eu tinha ido para a América em busca de um sonho, mas também você, quando faz uma escolha, você não ganha tudo, você perde alguma coisa. E no meu caso, a minha perda estava muito grande, porque eu deixei para trás 4 filhas. É claro que o primeiro relacionamento ele não suportou essa distância, e com 2 anos e meio para 3 que eu estava lá, o casamento teve fim. Mas eu tinha uma família e os meus compromissos, os meus princípios, jamais eu poderia deixar de lado. E apesar de acompanhar dentro do possível de perto o crescimento das minhas filhas, que são 4 filhas, mas a saudade estava muito grande. E aí você começa a colocar na balança o que é mais importante para você. Continuar numa luta em prol de melhorar financeiramente e continuar perdendo algumas coisas, que é o crescimento dos filhos. A minha primeira filha casou-se e eu não estava presente. Então, essas coisas não têm preço. Sim. Então, assim, eu acho que a hora de voltar é agora. Porque
lá as pessoas ainda têm o hábito de dizer que após 10 anos você já fincou raízes e geralmente não volta mais para o seu país de origem. Mas eu não tinha condições de fazer isso, porque eu tinha deixado para trás 4 filhas. Então, por essa foi a maior razão de eu voltar para o Brasil. Família é tudo, né? Família é tudo. Não é à toa que, né, a gente defende Deus, pátria e família, porque família é o alicerce, né? Sim. Eu imagino que uma pessoa que não pode contar com uma família, ele volta para casa meio que perdido, né? Ele perde esse chão, né? Quando você veio para o Brasil? Eu cheguei aqui no início de 2018. 2018. Você já veio direto para Viçosa? Por que você veio para Viçosa? Me fala um pouquinho. Então, eu voltei direto para Viçosa porque o meu segundo casamento, né, a minha esposa atual, que nós já está indo para 17 anos de namoro e casamento, e ela, por ser nativa de Viçosa, né, é óbvio que eu teria que vir para Viçosa. E lá a gente tinha até um problema entre os casais que se formam lá fora, porque normalmente quando voltam ao Brasil, a esposa quer ir para o seio da família, que geralmente é em outros lugares, até estados diferentes. E eu falava assim, olha, fica tranquila, porque eu não quero retornar para a minha cidade de origem, porque eu nunca aguentei o calor que, né, Valadares é muito quente. Uma cidade que eu amo, gosto muito de Valadares, mas é muito quente. E eu nunca me adaptei totalmente em Valadares. Era 3 banhos na noite, pra você ter ideia. Aí eu dizia assim, se eu gostar do clima, por isso eu estou aproveitando o clima em Viçosa, eu vou ficar em Viçosa, pode ficar tranquilo. Eu vim, gostei também. E antes mesmo de eu chegar, minhas filhas já estudavam na UFV. Para suas filhas não ficarem chateadas, tudo, você não falou o nome delas. Fala o nome delas pra gente. Ah, tá. Minha primogênita, o nome dela é Emily. Hoje eu já sou avô de 3 netos, né? Ela é casada, tem 2 meninas e um menino, né? Tem um varão. Eu, como tive só 4 meninas, ela me deu o varão, né? A minha descendência. Então, esse é o pupilo. E aí eu tenho a Cristiane, eu tenho a Jéssica e também tem a Mel. E a esposa, como que ela chama? A minha esposa chama Maria Tereza. Maria Tereza. Isso. Ela é viçosense. Viçosense. Você conheceu a Maria Tereza lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Já veio de lá casado? Vim de lá casado. Eu me casei na América. Sim. E quando chegamos aqui, eu me casei aqui para estar com as coisas organizadas. Pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente e ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscrevam, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. E peço também a vocês para ir na nossa página lá no Instagram, 4Ls Filmes, e seguir a gente lá. Ô Elis, você está falando da sua família, tudo. Fala pra gente agora, assim, a sua relação mesmo que você tem com seus filhos hoje. Conta pra gente como que é essa relação pai e filhos. Relação pai e filhas. Olha, eu me preparei para o retorno ao Brasil, porque, é claro, é engraçado isso, né? Ao longo da vida a gente vai amadurecendo e entendendo pontos que são importantes em relacionamentos. Como eu vivi muitos anos fora e minhas filhas cresceram sem a minha presença, eu também tive que me preparar para isso, porque cada pessoa é um indivíduo, né? Com o seu jeito de ser, com o seu jeito de pensar, com a sua formação. E apesar de que todo o ensinamento que a gente pôde passar, mesmo estando à distância, eu passei, mas, claro, o filho ele sofre influência da sociedade, da escola, de onde ele participa, de onde ele atua. Então, é claro que durante um tempo eu fiquei pensando como vai ser minha relação com minhas filhas ao retornar ao Brasil pós tantos anos, né? E graças a Deus, assim, eu acho que eu conseguia copilar, sabe, informações suficientes do jeito de ser de cada uma, e por isso minha relação foi muito boa. É claro que volta e meia, pai e filho tem uma coisa e outra que você concorda ou que você discorda, é natural, e aí você vai ter um diálogo com isso, né, para que você possa chegar num ponto em comum, mas a minha relação, no geral, ela é muito boa com minhas filhas. E o Hélio marido? Como que é o Hélio marido hoje? É engraçado a gente falar da ação da gente como esposa, né, como marido, porque aí você tem o outro lado, né, que poderia concordar ou discordar das coisas. Mas eu acredito que a minha relação com minha esposa ela é muito boa, porque ela é muito parceira. Pra você ter ideia, a gente trabalha e convive junto, sabe, praticamente o dia todo, né? Então, se nós tivéssemos algum tipo de problema, essa relação teria minado, né? Principalmente ao chegar ao Brasil. E como eu te falei, muitos casamentos, eles simplesmente acabam quando retornam para o Brasil.
E a gente continua, graças a Deus, muito firme, muito parceiro um do outro. Muito boa a minha relação. Tranquilo. Ô Hélio, vamos falar um pouquinho agora da nossa cidade, Viçosa. Como que você enxerga hoje Viçosa? Rodrigo, eu queria recuar um pouquinho para te falar uma coisa. Antes de retornar ao Brasil, eu tenho um amigo na América que, em uma conversa, ele falou comigo assim: ô Hélio, para você que está indo embora depois de tantos anos, você tem que se preparar para o Brasil que você vai encontrar. Porque nós estamos já acostumados a viver num país de primeiro mundo. Se você chegar no Brasil e começar a fazer um parâmetro, uma comparação de tudo, você vai pirar a cabeça. Porque nós estamos ainda bem longe de atingir o estilo de vida, a condição que esse país tem. E para que você se adapte melhor, você tem que se preparar e não chegar fazendo comparação de sistema bancário, de como é que as coisas funcionam, porque muita coisa você vai considerar que são arcaicas. Então, eu já vim para o Brasil já pensando assim, eu não posso ser rigoroso em pensar que as coisas têm que ser igual, porque é outro país, é uma outra forma de trabalho que as pessoas têm no dia a dia, e isso tudo vai contar na diferença. Então, eu vim mais pensando em adaptação de clima, porque para mim contava muito, e também eu já tinha informações, tanto vindo da minha esposa, quanto das minhas filhas, que já estavam morando em Viçosa, né, e estudando na UFV, inclusive. Então, eu falei assim, não vai ser nada difícil. E, de fato, foi isso. Eu cheguei em Viçosa, eu gostei da cidade. É claro que, como eu te falei, a gente olha a quantidade de poeira, de lama, né, pelas ruas, e lá a gente não vê poeira nem lama, não existe isso lá. E aí você tem que readaptar. Mas, como eu te falei, o brasileiro ele é meio camaleão. Nós temos uma facilidade incrível de readaptar. Sim. E eu acho que isso foi fácil para mim. Hoje, o que você acha que Viçosa hoje mais precisa? Olha, eu acho que Viçosa precisa ser melhor valorizada. Nós temos potencial e que não são explorados. É engraçado que a gente passa a ter uma visão um pouco mais ampla, né, da parte administrativa da cidade, da capacidade que o próprio povo tem, de onde poderia sair uma solução para problemas que parece que são repetitivos, né, ano após ano, e não se resolvem. Então, a gente fica fazendo já uma análise meio que angular das coisas, entendeu? Então, acho que é por isso, inclusive, que a gente está aí começando um trabalho novo, diferente, porque a gente sabe que pode mudar o que está aí. Ô Hélio, no início, eu falei do dia 16, Sim, da inauguração da sede do PL, aqui em Viçosa, que até então, pelo que eu me recordo, acho que nunca teve. É a primeira, não é? É sim, é a primeira. Eu te pergunto, o que te motivou a ser pré-candidato à Prefeitura de Viçosa? Olha, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa que sempre fui ativo. Na minha cidade, Governador Valadares, desde os 12 para 13 anos, eu já comecei a trabalhar com grupos de jovens, e até então católico. Então, dentro da comunidade cristã católica, eu fui líder de grupos de jovens por alguns anos. Depois, dentro da própria igreja, assumindo cargos diferentes na igreja. E aí, por fim, grêmios estudantis. Então, comecei a participar de grêmio estudantil dentro da cidade de Governador Valadares, mas com o leque na micro-região e até mesmo dentro do estado. Então, o que significa? Se desde cedo eu comecei a atuar lá fora com o social, então é natural que você comece a ter uma visão e sonhar com algo melhor. Então, ao chegar em Viçosa e deparar com a cidade, com essa situação, você começa a querer colocar em prática aquilo que você aprendeu e que você viu, assistiu lá fora. E eu pude fazer uma comparação muito grande, né, de sistemas de governo, como é que são feitas as coisas nos municípios, que na América se chama-se condados, né? E aqui é a mesma coisa que municípios. Apesar que eles têm um modelo, um formato um pouco diferente, né, mas muitas coisas parecidas com a nossa, a gente pode observar que é possível fazer de uma forma com mais transparência, de uma maneira que o cidadão se aproxime mais dessa administração e que as coisas possam acontecer de uma forma mais integrada. Assim, a sociedade ela gira, né? Aquela famosa
roda sabe, do desenvolvimento começa a funcionar porque as engrenagens se encaixaram. Então, ao observar tais programas e tal maneira de governança, é que a gente começa a sentir essa vontade de fazer parte. Hoje você se acha totalmente preparado? Eu prefiro dizer que eu aprendo a cada dia. Eu não sou expert em nada. Eu adoro ouvir, apesar de ser um falante nato, mas eu gosto muito de ouvir, principalmente pessoas que têm a me ensinar. Eu tenho paciência até de ouvir quem não tem muito conhecimento, mas quando se trata no âmbito de desenvolvimento pessoal e alguma coisa que eu acho que precisa evolução na sociedade, eu gosto de ouvir pessoas que têm conhecimento. Então, para mim prazeroso até, né, quando eu encontro alguém para bater papo. Eu acho que eu me identifico muito com pessoas desse tipo, principalmente culturas de fora, programas externos que possam ser adequados no nosso meio. Então, eu gosto de ouvir e aprender. Ô Hélio, o PL, ele carrega alguns princípios que você até já chegou a citar. Sim. E pelo que eu vi aqui, você não abre mão deles, que é Deus, pátria, família e liberdade. Sim. Fala pra gente um pouquinho desses princípios. Olha, eu acho, Rodrigo, que todo ser humano ele precisa de ter uma identidade. Se você navegar por mares totalmente diferentes daquilo que você gosta e que você acredita, você não constrói a sua identidade. Então, você pode até fazer isso em termos de conhecimento, mas princípios é o que te fundamenta, é que diz quem você é. Então, hoje nós estamos conversando aqui e muitas pessoas, né, estão vendo e ouvindo o que a gente está falando, e é importante que ao encontrar com alguém que ouviu essa conversa, ele possa identificar que você continua aquele indivíduo, porque você possui uma identidade. Então, esses princípios que você já mencionou, primeiro, Deus, eu jamais vou abrir mão de Deus na minha vida, por nada. Primeiro, sempre Deus, né? Deus, pátria, família e liberdade. É um jargão que já vem aí, né, carregado pelo PL e que constitui os meus pilares, né? Porque na América, principalmente, eu olhava o patriotismo do americano, que toda casa do americano tem lá uma bandeirinha, e eu falo assim, o dia que eu retornar no Brasil, eu quero ter a bandeira do meu país, porque é nosso chão, foi aqui que Deus nos deu para nascer. Então, pátria é isso. Deus concede isso. Imagina, por exemplo, uma pessoa apátria. Eu tive um amigo apátria. Ele fugiu do país dele por causa de uma guerra, veio para o Brasil, foi acolhido aqui, daqui foi para os Estados Unidos. Lá de onde ele saiu da guerra, para sair ele teve que assinar, ele era criança, e os pais tiveram que assinar, abrindo mão da pátria deles, porque eles estavam deixando o país. Então ele se tornou uma pessoa apátria. Ele dizia para mim que é a coisa mais terrível, você não pode falar de onde você é. Então, essa identificação com a sua pátria é isso, é o seu chão. Porque por mais que você seja bem-sucedido lá fora, você vai ser sempre um imigrante. Quando você retorna para o Brasil, isso aqui é o meu chão. Então, quando eu desci daquela aeronave, eu beijei o chão. Porque isso aqui é o meu país. Mesmo com todos os problemas e as dificuldades que a gente enfrenta, pelos atrasos que ainda existem, mas é o nosso chão. Então é a nossa pátria, nosso lugar, é onde a gente constitui família, é onde a gente cresce nos negócios, é onde a gente sonha fazer alguma coisa para o social. Então, esse princípio não posso abrir, né? Família. Família é a base de tudo. É o nosso alicerce. É o nosso alicerce, né? E a liberdade? Como é que você vai ter uma vida sem liberdade? A liberdade é o bem mais precioso que a gente tem. Até porque não adianta você ter vida se você não tiver liberdade. O que nós estamos fazendo aqui é a liberdade de quê? De fala, né? Imagina se nós não tivéssemos essa liberdade de comunicação. Então, quer dizer, está lá na Constituição brasileira que nós temos essa liberdade. E nós precisamos lutar por ela. Mas ela tem um leque muito maior do que isso, que no nosso caso do PL, a nossa liberdade também ela vai de encontro ao desenvolvimento. É a liberdade do indivíduo que pensa poder crescer na vida, poder investir em negócios que ele acredita que vai ser bom para ele e para a família dele. A gente bate com a cabeça no chão de vez em quando, porque a gente não acerta sempre, mas eu feliz da pessoa que tem a coragem, sabe, de ir à luta, de arregaçar as mangas, com essa liberdade que ainda temos, a gente poder fazer uso dela e poder fazer o diferencial para acontecer amanhã. Ô Hélio,
O que você tem achado assim do acolhimento dos viçosenses ao partido PL? Você falou uma coisa aí que nunca houve, né, uma sede social de um partido, né? Pelo menos que eu saiba, não chegou até mim essa informação. E nós do PL, nós achamos que os partidos eles se preocupam muito em criar comitê na época de campanha. Nós estamos numa pré-campanha. Então, qual que é a ideia? Abrir a sede social do partido onde a gente possa receber o cidadão viçosense. Porque, na verdade e na prática, se você chamar as pessoas numa conversa direta e sincera, todo mundo sabe que tem coisas a serem modificadas em nossa cidade. Sim. Porque aí vai de encontro aos sonhos, aos anseios dessa pessoa, às perspectivas que ela criou ao longo da vida, trabalhando, vivendo, morando aqui, de alguma coisa melhor, né? Seja na sua condição de moradia, seja na sua condição social. E aí nós falamos, por exemplo, das escolas, nós falamos da saúde. Todo mundo sabe que precisa alguma coisa. Então, esse cidadão, ele é acolhido na nossa sede para que ele possa trazer para a gente aquilo que ele sonha para a sua vida e para a cidade de Viçosa. Então, nesse momento, é mais de acolhimento desse cidadão, né, consciente dos seus direitos e obrigações e que ele anseia fazer a diferença. Então, ele traz para a gente o que está acontecendo lá no bairro dele, na rua dele, o que ele acha como cidadão que poderia ser diferente. Então, a gente está colhendo isso de cada um. Ô Hélio, fala para quem está vendo esse nosso podcast e não sabe ainda onde que está situada a sede do PL aqui em Viçosa. Ok. A nossa sede está situada na Avenida Bueno Brandão. E para os nativos, ou para as pessoas que moram aqui há mais tempo, provavelmente se recorda da antiga pizzaria Torre. Então, nós estamos ali naquele imóvel, né? Então, a gente deu uma cara nova para ficar um ambiente mais aconchegante, né? E estamos lá à disposição de cada um de vocês, né? Venha nos visitar. Vai ser um prazer. Pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente e ainda não está inscrito no canal, vai lá, se inscreve, deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Ô Hélio, eu sei que você está na pré-candidatura, você tem que tomar muito cuidado com o que fala, mas eu quero tocar em 3 pontos que eu acho crucial aqui da nossa cidade: emprego, educação e saúde. Vou no primeiro, que é o principal, saúde em Viçosa. Como que você enxerga a nossa saúde hoje aqui na nossa cidade? Rodrigo, com tristeza, porque eu também sou um cidadão e não quero precisar do sistema de saúde. Mas, você sabe, acaba chegando um dia que você precisa, né? E se todo cidadão de Viçosa hoje precisasse de um atendimento, nós teríamos um caos aqui na cidade. Eu acho até que nesse período de pré-campanha e de campanha futura, todo mundo estar falando desse tema saúde, né? Porque está explícito o grande problema. E eu imagino que cada um vai imaginar um tipo de solução e tudo mais. Na verdade, nós sabemos que o dever de casa não foi feito durante algum tempo. E isso chegou ao ponto que não teve mais jeito, o caldo entornou. Então, agora é preciso que haja uma gestão muito séria em cima disso. Nós sabemos que os 2 hospitais que tem na cidade, eles são geridos por instituições. Mas a prefeitura, ela tem lá o seu compromisso, né, a sua responsabilidade, os seus valores que têm que ser repassados. E a gente até sabe que foram repassados alguns valores, sim. Né? A gente não está aqui para dizer isso, que não foi. Mas também a gente sabe que existe, além do repasse financeiro, uma responsabilidade muito maior por ser os 2 hospitais que atendem esse cidadão de Viçosa. Então, assim, a gente olha com um olhar triste de ver que um cidadão precisa de um atendimento e ele tem que esperar. Principalmente no caso de exames, né, ambulatoriais. Porque, às vezes, ele até consulta, ele consegue, né, com o médico que ele precisa, seja de qual patologia, né, ele está precisando. Mas quando precisa de um exame, imagina o cidadão esperar 3, 4, 5, 6 meses.
Semana passada... Tem cidadão que espera até mais aqui, tá? Semana passada eu tive uma conversa com uma senhora que ela estava revoltada porque ligaram para a casa dela perguntando sobre o pai dela, que, né, agora estava marcado lá o exame para ele. E ela falou assim, olha, eu lamento muito informar, mas meu pai já faleceu tem 6 meses. Isso foi 2 anos depois do pedido da marcação. Isso é um absurdo, isso é um descaso com o ser humano, com o cidadão que paga imposto. Independente que haja problemas que são de origens diferentes ou culpabilidade diferente, mas o que tem que ser olhado nesse caso é que o cidadão, ele merece o respeito. E, infelizmente, isso não tem acontecido. As pessoas não têm o atendimento na hora que precisam. E aí ele começa a se questionar. Eu trabalho, eu pago meus impostos, eu tenho meus direitos garantidos na Constituição Federal, mas quando eu preciso, as respostas são essas. É um exame que só vai acontecer daqui, sei lá quanto tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Nós não podemos viver à mercê disso. É possível resolver? Claro que é. É difícil? Sim, tem muitos trâmites a serem cumpridos, mas é possível resolver, sim. E isso não vai ser a curto prazo, né, Hélio? Eu penso que tem coisas que tem que ser gradativo, né? Você vai resolvendo o passo a passo, né? Como diz o americano, é step by step. Não há condição de chegar com uma proposta milagrosa de, olha, eu vou resolver isso aqui em 30 dias. Mentira. Não é assim que se resolve. A gente precisa, por exemplo, né, de ver as unidades básicas de saúde que são distribuídas nos bairros mais longínquos para atender com qualidade essa população, para evitar que ela venha até o centro maior de atendimento, que causa o inchaço, né, do sistema, e por isso é impossível atender dessa maneira, né? E em cima disso ainda tem, além da falta de equipamentos, de medicamentos, de coisas de uso do dia a dia, a gente vê a precariedade do próprio prédio, né? Às vezes caindo reboco. Quantas vezes a gente viu, por exemplo, vasilhames parando água que estava goteirando, e às vezes até em cima de uma maca, e tem que mudar essa pessoa de lugar. A gente sabe desses problemas. E a gente pensa que não adianta só apontar o dedo porque alguém administrou mal ou deixou de fazer. A gente precisa de ter consciência de que é uma obrigação atender pelo fato de ser um direito constituído esse cidadão na hora que ele precisa. E existem caminhos para isso. Uma gestão eficiente com pessoas sérias. Pessoas sérias e voltadas para o interesse. Você acha que consegue resolver? É possível. É possível, né? Mas eu acho também que tem que haver até uma valorização do profissional. Imagina se você tem uma empresa hoje e você precisa de um gerente de produção. Você coloca qualquer um? Lógico que não, né? Se você fosse pegar um voo, né, para algum estado aí ou até fora do Brasil, e se você souber que o piloto ele bebeu 2 doses ou 3 doses de uísque, você embarca? Se você tiver que colocar o seu filho numa mesa de cirurgia e você souber que aquele cirurgião ele tem alguns problemas também com bebida, você confia dele fazer uma cirurgia no seu filho? A resposta é sempre não. Sabe por quê? Porque a gente tem que saber quem a gente coloca nos lugares certos. Nós trabalhamos com uma ideia de um corpo técnico. Eu acho que a gente precisa de pessoas qualificadas. E na saúde hoje não é diferente. Para você ter uma ideia, a gente sabe inclusive dos números, os valores que se paga pelo SUS nas nossas unidades aqui do nosso município. Olha, é um absurdo. Todo mundo quer, claro, economizar em alguma coisa. Mas o profissional que trabalhou por tanto tempo, né, estudou, se preparou nas universidades, ele chega num ambiente de trabalho que não está adequado para a sua atuação. E o ganho dele é o mínimo do mínimo. Qual a motivação profissional ele tem? Só o amor pelo ser humano não paga as contas. Tem que ser uma coisa atrelada. E a gente vê, por exemplo, que o salário desses profissionais precisa ser melhorado porque os municípios vizinhos têm uma equiparação salarial muito maior do que eles. Então, isso também tem que ser revisto aqui. Ô Hélio, a boca coça até para eu perguntar mais coisas para você, mas eu sei que você não pode falar. Então, já vou pular, vou sair da saúde. Agora eu quero ir para educação. Como que você vê a educação hoje em Viçosa? Olha, eu sou um defensor nato da educação. Porque eu acho que quando você começa a olhar
a partir do próprio umbigo, que é onde você mora, você vai começando a abrir o seu leque de visão, você vai vendo que mudou a realidade de alguma localidade no mundo, algum país no mundo. Eu costumo, quando eu estou com os amigos conversando, eu costumo citar o caso das Coreias. Né? A Coreia, quando se dividiu em Coreia do Norte e Coreia do Sul, nós sabemos qual o caminho a Coreia do Norte tomou. Ela preferiu, né, um governo radical, né, que nunca pensou em educação, né? O negócio dele é outro. E a Coreia do Sul, ela já voltou o leque todinho para a educação. Hoje nós temos, por exemplo, duas empresas que comandam, né, a tecnologia dos smartphones, né? Você está com um, inclusive, aí. E as duas maiores hoje é a Apple e a Samsung. A Apple é americana e a Samsung é de onde? Coreia do Sul. Por quê? Porque eles fizeram o dever de casa, eles investiram em educação, eles puderam crescer enquanto nação, crescer na sua economia e expandir conhecimentos mundo afora através da tecnologia que só veio porque foi investido em educação. Então, tudo que você pensar em desenvolvimento social e sustentável tem necessariamente que passar por educação de qualidade. E aí a gente começa a ver no nosso município que tem muita coisa a ser feita. Profissionais que não são bem pagos, né? Muitas vezes. São escolas mal cuidadas. O condicionamento dos alunos estudar. Nós temos aí um número hoje aí de em torno de 5 mil estudantes, eu acho que é isso, que passaram para mim, referente às escolas municipais, né? Aí nós temos um número de profissionais, isso tudo tem que ser olhado de perto. A condição do estudante, a condição aonde ele estuda, que são os prédios onde ele estuda, e também esses profissionais. Dá condições de crescer na própria carreira profissional. Então, quer dizer, isso é uma coisa séria que precisa ser revista. Educação hoje, para mim, é tudo numa cidade, né? Ainda mais Viçosa, que tem duas grandes universidades. Então, o que foi passado enquanto eu não morava aqui, que a população de Viçosa, ela respira, sabe, estudos, né? E aí você ainda fica pensando, sabe, aquele estudante que está sentado embaixo de uma árvore com um livro, né? Hoje, claro, as pessoas usam muito a própria tecnologia, o smartphone para estar lá olhando uma coisa e outra, estudando, mas o sonho maior é que essa população que ela não consegue chegar até as grandes universidades, que ela possa ter um ensino de qualidade, onde ela possa ser competitiva quando ela chegar no mercado de trabalho. A gente pensa, por exemplo, em implementações de cursos técnicos, né? A gente sabe que já foi implementado aqui o Senai, o Senac, né? Mas precisa de programas que possa trazer essa população para ela ter uma formação técnica e ser absorvida no mercado de trabalho, porque uma coisa vai ligando à outra. Sim. Ô, Hélio, eu não posso deixar passar isso em branco. Colégio cívico-militar. Nós temos um deputado aqui em Minas que abraça essa causa, que é o Coronel Henrique. Uhum. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Colégio Cívico-Militar. Olha, o Colégio Cívico-Militar, eu acho que é importante a gente deixar claro para a população comum o seguinte. Muita gente, quando surgiu o nome Colégio Cívico-Militar, achava-se que era um colégio militar, né? Colégio para filhos de militares, e por aí não tem nada a ver com isso, né? O Colégio Cívico-Militar é, assim, esplendoroso. Todas as cidades que implementaram o programa, olha, faltam vagas, porque os pais querem colocar os seus filhos naquela escola. Porque o que a diferença da escola cívico-militar? Esses alunos, além deles aprenderem toda a didática do seu currículo escolar, mas também existe uma disciplina social, uma forma de formar cidadão, né, com o pensamento de direitos e deveres. Mas nada a ver com militarismo, não tem isso, né? Mas as pessoas interpretaram no passado, inclusive nossa cidade deixou de ter, né, já estava tudo praticamente acertado para que nós tivéssemos a primeira escola cívico-militar aqui em Viçosa e simplesmente deixaram de lado. Eu acho que por falta de conhecimento ou de boa vontade, talvez. Eu conheço pessoas que têm essa cabecinha pequena. Conhece, né? Conheço. Ô, Hélio, agora o emprego. Hoje a gente tem, você acabou de citar aqui que nós temos 2 universidades. Olha quantas pessoas, quantos jovens formam aqui em Viçosa e não conseguem ficar aqui em Viçosa.
por não achar emprego. Qual que é o seu pensamento sobre o emprego em Viçosa? São temas que ele requer debates e, às vezes, não de 10, 15, 20 minutos, 1 hora, porque ele é muito extenso. Muito. E tem muitas ramificações também. O que eu vejo é que Viçosa é uma cidade com 80 a 90 mil habitantes. Temos os filhos de Viçosa que se formam aqui. E, naturalmente, a grande maioria tem que ir para fora porque não é absorvido esse novo profissional quando ele chega no mercado. Temos também uma população flutuante muito grande que já vem aqui, se forma e já vai embora mesmo, isso é normal para a gente, já sabe disso. Então, a nossa preocupação em si, claro, receber bem essa população flutuante, mas, ao mesmo tempo, a nossa preocupação é com os nossos filhos que se formam aqui. Porque é engraçado que família, a gente quer os filhos perto da gente. Sim. E se esse filho acabou de se formar e ele encontrou o seu caminho de trabalho dentro da nossa cidade para ficar perto da gente, é o que a gente sonha. Eu acho que todo pai, toda mãe sonha com isso, né? E, infelizmente, nós temos alguns problemas. Mas Viçosa passa desde um problema sério de logística, porque quando a gente fala isso, a gente já está indo pela cabeça do empresário, né? E da qual, desde cedo, eu já quis manifestar. Mas o empresário, quando ele vai investir no seu negócio ou quando ele vai investir numa cidade, uma das primeiras coisas que ele analisa é a logística. E nós temos uma logística horrível em Viçosa, infelizmente. Se você pudesse hoje fazer uma comparação, esse empresário vai investir, sei lá, 20 milhões de reais no seu negócio ou abertura de um negócio. Estou falando de um empresário de médio porte. E ele tem a oportunidade entre Viçosa e Juiz de Fora, que está em cima do eixo, qual que seria a resposta? Onde ele investe? De fora. Juiz de Fora, porque a logística, né, o escoamento de bens e serviços fica muito mais cômodo, muito mais fácil. Então, se nós já sabemos que nós temos esse problema, a gente precisaria, então, trazer alguns benefícios a esse empresário para que ele realmente decidisse investir na nossa cidade. Olha, infelizmente, a informação que nós temos nesse momento é que tem empresários que já haviam constituído seus negócios aqui e que estão indo embora. Como é que você pode imaginar um município como Viçosa permitir que seus empresários deixem a nossa cidade? Porque está faltando o apoio do executivo, está faltando programas que facilite a vida desse empresário para que ele possa crescer, investir cada vez mais, e isso traz o quê? Geração de emprego e renda. Eu me recordo que quando o estado de Goiás se dividiu, né, em Goiás e Tocantins, foi escolhida a cidade de Palmas para ser sua nova capital desse novo estado que estava surgindo. Isso foi lá no final dos anos 90, né? Tem muita gente que tem menos que isso, mas, claro, se estuda, sabe do que eu estou falando. E eu, nessa época, eu tinha a minha fábrica na área de decoração, né? Colchas, cortinas, almofadas, essas coisas. Eu prestava serviço para uma grande rede de loja na cidade de Vitória, Espírito Santo. Eu fiquei sabendo que essa nova gestão, né, dessa capital estava surgindo desse novo estado, tinha um programa, né, para incentivar novos investidores, novas pessoas que quisessem mudar para lá e colocar ali os seus negócios. E, inclusive, eu fiquei muito tentado aí na época. E, por uma outra razão, eu acabei não indo. Mas o que é que essa cidade deu? Estava oferecendo 10 anos de subsídio fiscal. 0 imposto. Talvez o político das cidades não entendem que você abrir mão do imposto direto de uma empresa é muito melhor, porque você vai ter uma condição de emprego e renda que vai suprir e muito aquele imposto que você deu em subsídio. Ou seja, você facilitou a vida daquele empresário. Você perde um pouquinho de um lado. Você perde de um lado e ganha do outro. Muito do outro. Muito do outro. E ainda vem o crescimento. Então, claro, a gente pensa em muitas coisas desse tipo que é possível serem implementadas e que facilitaria a geração de emprego e renda e, principalmente, abriria um mercado novo. Viçosa, nós temos alguns problemas aqui. Tem empresas que até gostariam de se instalar aqui, como eu sei, por exemplo, de uma grande cervejaria. Eu vou colocar isso em primeira mão aqui para você. Tem uma grande cervejaria que quis se instalar em Viçosa. E qual foi o grande problema? Matriz hídrica, água. Sério? Esse é um dos problemas que nós temos aqui. Agora, tem solução? Tem solução para o nosso problema de matriz hídrica. Assim como a energética, tem também.
Mas enquanto não se resolve esses gargalos que nós temos no município, a nossa cidade hoje é considerada a cidade mais vertical do país. Você sabia disso? Não, juro A pra você cidade que de não. Viçosa hoje é considerada a cidade mais vertical, ou seja, ela cresce por falta de espaço, né? Então ela cresce. E nós estamos atravacando, inclusive, um outro problema, que é o trânsito em Viçosa. Você gosta de dirigir em Viçosa? Nossa Senhora. É um Eu problema. prefiro não comentar. Então, Viçosa precisa urgente, né, de mudança nesse aspecto também. Porque uma coisa está interligada à outra. Você deseja o desenvolvimento da cidade, mas, ao mesmo tempo, isso traz mais veículos. Os pedestres sofrem cada vez mais ao atravessar certas avenidas, certas ruas, porque precisa de melhorar isso daí. Então, a gente tem muita coisa a ser feita nesse município. Eu não sei se te respondi. Não, respondeu sim. Ô Hélio, estamos chegando ao final do nosso podcast. Hoje, para a pessoa que quer conhecer o Hélio, o ser humano, o Hélio pré-candidato, o que essa pessoa tem que fazer? Não, a informação boa é que, com a abertura, com a inauguração da sede social do PL, esta semana nós inauguramos, né, um novo modelo. Então, nós formamos equipes e todos os dias tem pessoas se revezando para manter a sede social aberta, onde o cidadão tem total liberdade para chegar, para expor suas ideias, colocar ali aquilo que ele gostaria de ver de novidade na nossa cidade, né? Conhecer quem são as pessoas, inclusive a mim, né? Quem é esse Hélio Barbosa que está despontando aí, em meio a uma comunidade que já é conhecedora de nomes aí que já estão presentes há tanto tempo. Por que é que eu tenho que escutar esse cara? Por que eu não vou ouvir quem eu já sei como é que é? Na verdade, é a oportunidade da pessoa nos conhecer e saber o que a gente pensa, né? O que a gente acha que pode ser feito para a melhoria do dia a dia do cidadão viçosense. Ô Hélio, para a gente finalizar, como que você gostaria de ver Viçosa daqui uns 4, 5 anos? Olha, é engraçado que a gente tem colocado uma frase que hoje nós estamos numa pré-campanha, mas os nossos planos para Viçosa é bem semelhante a Juscelino Kubitschek. Quem sabe a história de Juscelino, ele dizia que queria 50 anos em 5. A gente está um pouquinho mais tranquilo com relação a isso. Nós queremos 20 em 4. 20 em 4. É esse o nosso objetivo. A gente não está aqui para brincadeira. A gente está trazendo coisas sérias e pessoas sérias, responsáveis e conhecedoras para que a gente possa implementar aquilo que o cidadão de Viçosa precisa. A gente não está aqui para um café requentado. Todo mineiro gosta de um café, mas é café novo, né? Então, a gente está fazendo coisas novas, novos ares. Então, o nosso sonho para Viçosa é implementar coisas novas. Programas que já deram certo fora daqui e que é possível implementar em nossa cidade. Então, isso a gente está sendo debatido e discutido com o cidadão comum e também entre as equipes que estão formando essa pré-campanha. Ô Hélio, gostaria de agradecer a sua presença. Tenho certeza que os nossos ouvintes conseguiram pegar um pouquinho do seu pensamento, conseguiu enxergar quem que é o Hélio. Você foi uma pessoa transparente. Espero poder receber você aqui de novo no nosso estúdio. Olha, eu estou imensamente grato a vocês. Um prazer conhecer você, conhecer a sua equipe, né? Um sucesso absoluto para o 4Ls, né? Que eu sei que está aí numa crescente, assim como a gente quer ver essa cidade crescer. E para você que está nos ouvindo esse tempo todo aí, eu quero dizer o seguinte: nós somos pessoas simples. Eu nasci de uma família muito humilde, mas eu pude e tive a sorte de sair do meio rural, já conhecendo a vida do campo, o quanto é sofrido a vida do trabalhador do campo, mas o quanto é também necessário e importante o trabalho de cada um de vocês. Aos 12 anos, quando eu fui para a cidade, onde eu fui concluir meus estudos, eu comecei a entender como é a vida urbana, mas eu já trazia na minha bagagem de conhecimento a vida do campo. E toda a valorização que o cidadão do campo merece, o respeito que nós temos que ter para ele, porque são eles que colocam o alimento na nossa mesa todos os dias. Na cidade, eu fui concluir estudos e entender o que é gestão urbana. Quando eu saí do Brasil
eu pude ver modelos que poderiam ser reaplicados aqui. Tudo isso compõe a minha história de formação como cidadão e a minha identidade, e por isso eu me identifico com o PL hoje, com esses valores, com esses princípios, mas respeitando o cidadão. Então é esse respeito, esse carinho que a gente quer trazer para o cidadão de Viçosa. Muito obrigado. Pessoal, para vocês que acompanharam a gente até agora e ainda não se inscreveram no canal, vai lá, se inscrevam, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Até o próximo episódio.